o Datena estreou seu novo programa na Rede TV, chamado de Brasil do Povo. E olha, ele fracassou na audiência, viu, gente? A gente vai analisar, inclusive, o que aconteceu nessa volta dele à Rede TV. Ele que fez sucesso na Band, deixou a Band, foi pro SBT, deu a cadeirada antes, né, nesse meio período aí na campanha política. Aí foi para o SBT, ficou lá 5, 6 meses, não deu nem um ano de contrato. Ele foi e deixou o canal do Silvio Santos e agora está com o Brasil do Povo na Rede TV. Como foi a estreia, quem esteve lá para dar um apoio para o Datena, não fracassar tanto na audiência e também como é que ficou os números, a gente vai comentar com você a partir de agora. É o nosso vídeo de análise aqui no Bora Comentar, aqui no canal Dieguinho, então por favor já deixa o seu like, vem comigo porque a informação tá completinha para você. Bom, gente, a gente já começa explicando para você que a estreia do Datena fez a Rede TV ficar em 7º lugar, por isso que ele fracassou, né? Porém, isso fez com que a Rede TV também, olha só, aumentasse os índices de audiência desse horário que o Datena pegou ali, que foi praticamente das 6 às 7h50, em 139%. Ou seja, a Rede TV, que já tinha uma audiência horrorosa nesse horário, passou a ter uma audiência mais ou menos aceitável com o Datena nesse número que a gente viu aí, de 139%, certo? Pois bem, aí, gente, obviamente, muita gente deve estar pensando assim, pô, então não foi tão ruim assim a estreia do Datena na Rede TV. Pois é, não foi tão ruim, mas foi ruim do mesmo jeito, tá? Ó, depois de 23 anos, ele que já tinha trabalhado na Rede TV, lá no ano de 2004, apresentando o Repórter Cidadão, voltou para a disputa. E segundo o site TV Pop, os índices prévios de audiência ali colocaram o programa do Datena em 7º lugar na Grande São Paulo. E pelos critérios matemáticos, arredondando a audiência do Datena, teve 0 de média, o que significa que ninguém estava assistindo praticamente, né? Bom, vamos entender. Olha, ele chegou ali logo no comecinho na casa do 0,43, tá? Não deu nenhum ponto de audiência. O que significa, minha senhora? Vamos traduzir. Cada ponto dá mais ou menos 80 mil televisores de São Paulo. Então, se ele estava dando meio ponto, é só você pegar 80 mil e colocar ali 40 mil, 30 mil, tá? Pessoas estavam assistindo ali, casas estavam assistindo sintonizadas no Datena. É um trabalho de formiguinha, a Rede TV sabe, ela vai ter que conquistar o público desse horário, que ela já teve esse trabalho quando o Siqueira Júnior apresentava o Alerta Nacional ali, né? Pois bem, a Sônia Abrão foi chamada ali para dar um apoio para ele, então ela ficou até mais tarde lá na produtora dela, que é onde é feito o programa que ela faz lá para a Rede TV, né? E aí o que aconteceu? Em seu melhor minuto desde a sua exibição, às 7 horas e 6 minutos, o Datena deu pico de 0,86, com a participação da Sônia Abrão, tá? Foi nessa hora que a audiência dele subiu, foi quando a Sônia Abrão apareceu na tela, tá? Já no pior, e ele até falou que queria a Sônia Abrão de novo hoje, tá? É um fato curioso. Já no pior momento, às 6h02, o programa pontuava apenas 0,06 e ficava em último lugar entre as 12 emissoras abertas aferidas em tempo real, ou seja, a Rede TV foi péssima de audiência nesse momento, tá? Apesar do crescimento expressivo na comparação das semanas, né, onde tinha ali Elas em Jogo e Bola na Rede, a parte principal do jornal da emissora, da Atena, sequer conseguiu figurar entre o pico ali dos 5 canais mais assistidos. Então, ele vai ter um trabalho dificílimo de colocar a Rede TV num patamar aí que ela nunca esteve, mas, obviamente, né, havia uma expectativa muito grande, justamente porque a gente está falando do Datena, né? O Tá Na Hora estava ali em 3º, 4º lugar, que é o jornal do SBT, o Cidade Alerta com 9 pontos, né? E, evidentemente, a Globo na liderança. Gente, vai ser um trabalho muito difícil esse que o Datena vai fazer. Esse desgaste que ele mesmo provocou na imagem dele, ao trocar de várias emissoras por várias vezes, tem um custo muito alto, não é? O custo é o público não saber mais onde encontrar o Datena. E até esquecer a existência dele, né? O filho dele tá tocando lá o Brasil Urgente, programa que ele mesmo criou junto com a Band, lá nos anos de 2000 e pouco, né?
E há um papo de bastidor aí que ele nem fala mais com o filho depois que ele entendeu que o filho puxou o tapete dele, né? Porque afinal de contas foi isso que aconteceu, para se trocar em miúdos. Pô, seu pai apresentava um jornal. E aí, na primeira oportunidade, seu pai sai para tentar uma carreira. Aí a emissora da qual seu pai trabalhava e você trabalhava fala, tá, você vai ficar no lugar dele. Só que você dá a mesma audiência que ele, é mais barato. Aí o que a emissora faz? Chuta o seu pai, né? Que é basicamente o que aconteceu com o Datena. E aí o Datena, com aquele ego todo de um grande apresentador da TV brasileira, deve ter pensado, pô, o meu filho pegou o meu espaço ali, pegou meu espaço, né? E aí fica indignado, aquela coisa toda. Enfim, gente, fato a gente não tem que, na minha opinião, torcer contra o Datena. Até porque com a chegada dele, a Rede TV passou a investir numa área que ela não investia, que é o jornalismo. Né? Então, novos equipamentos, novas equipes. Eu conversei com gente da Rede TV que me falou que teve investimento de equipamento, estrutura. Né? Pra você ter ideia, a Rede TV contratou aquela antena do Elon Musk, sabe? Aquela Starlink. Pois é, a Rede TV comprou várias estações Starlink para os repórteres poderem fazer link via satélite, né? Ou seja, não é link via satélite, mas é pegar o sinal de internet via satélite para jogar para os celulares que eles têm para fazer as entradas ao vivo, mesmo em uma situação onde existe ali um alto uso de rede, né? E vamos combinar, a internet via satélite do Elon é algo mais, talvez é algo mais seguro ali para se utilizar, porque numa situação, pensa comigo, numa situação de protesto ou de muita gente usando as mesmas redes de celular, você tem um alto uso também disso aí, né? Então, Rede TV investindo em infraestrutura, investindo em equipamento para fazer com que os repórteres possam fazer entradas ao vivo aí no novo programa do Datena. Então, a gente tem que entender que também a chegada dele para a emissora traz emprego, traz novas ofertas de trabalho, né? Agora, vai durar? Só o tempo vai dizer, né? Eu acho que, assim como a Hebe Camargo, que teve sua última passagem pela Rede TV, o Datena também vai ter a sua última passagem por lá, né, gente? Então, assim, eu acho que ele deve, como ele mesmo já falou, né, se aposentar na Rede TV. Ele não tem mais espaço no SBT, eu imagino. Na Band também não volta mais para Band. Record muito menos, da qual ele tem um desgaste, teve uma briga milionária aí, de multa contratual. E agora restou a ele a Rede TV aí, tá? Muitos problemas técnicos também no programa de ontem, tá, gente? Problema de áudio, microfone, delay, enfim. Mas a gente já estava esperando que isso fosse acontecer, né? É até uma questão de tempo até a Rede TV conseguir se estabelecer e entender o ritmo do Datena também. A equipe vai sofrer um pouquinho, mas é aquilo, né? Tem que se acostumar. O que você achou da estreia do Datena na Rede TV? Quero saber a sua opinião, tá bom? E o Brasil do Povo, gostou do nome também? Comenta que eu quero saber. Aproveita para deixar o seu like. Beijo!